Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O apóstolo Paulo orienta seu filho na fé, Timóteo, sobre viúvas e presbíteros, líderes. Nós vamos lembrar alguns textos aqui da primeira carta que ele escreveu a Timóteo. Paulo teve que sair apressadamente de Éfeso e aparentemente ele não teve uma estratégia e planejou sair de Éfeso. Ele foi apanhado pelas circunstâncias, aquele grande movimento do Demétrio reunindo os fabricantes, o sindicato dos fabricantes de nicho da Diana, dos Efésios, também chamada a deusa Ártemis dos gregos. E o Demétrio conseguiu reunir aquele grande número de pessoas, fizeram uma confusão e a intenção dele era fazer um protesto contra o crescimento do cristianismo e focalizaram Paulo. Ele quis ir lá e pessoas não deixaram, inclusive autoridades chamadas asiarcas não deixaram que ele fosse ao teatro, o local público, porque tinham medo que Paulo fosse linchado pela população. Ele entendeu que aquele levante contra ele era um movimento para que ele saísse da cidade. Ele teve que sair mais apressadamente, não teve tempo de preparar a sua saída e deixou o Timóteo, ele diz isso, ele deixou o Timóteo para continuar a obra, estabelecendo líderes e dando uma certa orientação para todo o povo de Deus em Éfeso. É bom a gente lembrar que naquela época não havia salão de reuniões para cristãos, não havia templos. As igrejas se reuniam nas casas e não era muito fácil manter unidade de um povo que crescia em número e se reunia em inúmeras casas. Não era muito fácil, havia muitos líderes dirigindo em cada casa, eles precisavam de orientação. Paulo escreveu para Timóteo que orientasse os líderes, constituísse líderes e desse alguma orientação. Eu quero focar agora 2 aspectos que ele coloca no capítulo 5. Com respeito às viúvas, este era um problema sério. Naquela época não havia INSS, nem Secretaria de Ação Social, os governos não tinham propriamente um apoio às viúvas e as viúvas mulheres ficavam realmente desamparadas e passavam fome. Daí a ênfase que Deus dá na Bíblia às viúvas e órfãos, que eram a classe mais sofrida da população. Mas no meio cristão, viúvas e órfãos também são gente e precisam ser amparados com amor, porque Deus ama a todos. A pregação do Evangelho trouxe isto como novidade. Na sociedade, viúvas são desamparadas e órfãos deixados, mas na igreja, viúvas e órfãos precisam receber apoio. Com relação às viúvas, ele dá aqui as orientações. Honra, Timóteo, as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Se uma viúva tem filhos ou netos que trabalham, então a família cuide da sua viúva. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus, persevera em Deus, em súplicas, orações, dia e noite, essa vai ser amparada pela igreja.
Mas aquela viúva mais novinha, que se entrega aos prazeres, que aproveita a viuvez como sinônimo de solteirice, que fica aí frequentando campanhas do amor e sites de relacionamentos, essa viúva, no linguajar do apóstolo Paulo, mesmo viva, está morta. A viúva que está ansiosa por se casar, ele chama aqui no versículo 11 de viúvas levianas, que querem aproveitar a carne. Estão viúvas, ainda querem aproveitar a carne, ele chama isso de levianas, que ficam aí se oferecendo para relacionamento. Mas aquela viúva que é verdadeiramente viúva precisa ser amparada. E neste caso, a igreja tem que tomar conta das viúvas, que não sejam inscritas, senão viúvas que contem ao menos 60 anos de idade, e se a idade for mais nova, elas ainda podem trabalhar e devem trabalhar. Mas a viúva precisa ter mais de 60 anos, versículo 9, ter sido esposa de um só marido, que ela seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Ela não foi madame, não ficou à toa na vida, ela trabalhou. Que ela tenha criado filhos, dedicação à criação de filhos. Tenha exercitado hospitalidade, ou seja, na sua casa, tenha recebido outros servos de Deus. Isso era muito importante naquela época, muito importante. A igreja era nas casas e pessoas, quando em viagem, em trabalhos, precisavam ser abrigadas e as casas deveriam receber. Então, a prática da hospitalidade era muito importante naquela época. Que ela tenha, essa viúva, enquanto na vida anterior tenha lavado os pés dos santos. A prática do lava-pés era importante, a pessoa andava pelas estradas poeirentas, clima muito seco, muita poeira, o suor, eles usavam sandálias abertas, homens e mulheres, e o suor da pele junto com a poeira fazia aquela lama. Quando entrava numa casa, eles se assentavam no chão. O chão era mais ou menos limpo, então eles tinham que lavar os pés na entrada da casa. Quando a casa era assim abastada, havia criadas para fazer esse trabalho, lavar os pés dos visitantes que entravam na casa. Quando não era a própria dona da casa. Uma casa simples, uma família mais pobre, era a própria dona da casa que lavava os pés dos visitantes. Isso fazia parte da hospitalidade. Mas a viúva madame, não, eu não quero. Minha criada lava, mas eu não vou fazer uma coisa dessas. Pois é, ela tinha todo o direito de ser assim. Agora, não seria ajudada pela igreja. Ela teria que ser serva, uma viúva serva. Então, ter lavado os pés aos santos, socorrido aos atribulados. Ela não se encastelou dentro de casa, vendo televisão não, ela saiu para visitar e socorrer os necessitados e atribulados. E viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ou seja, ela foi uma crente fiel. Então, quando ficar velha e desamparada, terá todo direito ao amparo da igreja. Mas, se ela foi uma viúva que teve um passado de madame, que não quis ser serva, ela que se vire depois, quando ficar viúva. A igreja não tem obrigação com quem não foi fiel à igreja. Bom, a outra orientação é com relação aos líderes e presbíteros. Devem ser considerados merecedores de dobrada honra os presbíteros que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino.
Então, devem ser considerados merecedores de honra ou honorários os presbíteros, os líderes que se dedicam. E então, entre outras coisas, não aceite denúncia contra líderes de qualquer maneira, senão exclusivamente com um depoimento claro de 2 ou 3 testemunhas. Se o líder estiver vivendo em pecado, precisa ser punido. De público, a igreja precisa saber, e ele vai ficar como que afastado da comunhão, mas, em princípio, esse processo tem que ser muito claro. Não passe à frente fofoca, falação sobre um líder que não tenha sido comprovada com 2 ou 3 testemunhas. Os líderes precisam ser honrados. Então, realçando esses 2 aspectos, os líderes que se dedicam precisam ser ajudados, honrados e apoiados, se necessário, na área financeira também. Quem são esses líderes? Os que cuidam de pessoas. Existem muitos líderes de carteirinha nas igrejas hoje, líderes de microfone, são pregadores em reuniões. Eles não querem ir aonde as ovelhas estão carentes e necessitadas, eles não querem socorrer aqueles que estão fracos e os afastados, eles não querem cuidar das vidas e ir até onde as pessoas estão. Eles querem ficar na reunião e receberem honra na reunião, porque eles pregam bem, falam bonito. Não é esse tipo, não. É aquele que vai buscar as pessoas. Líder é aquele que lidera. Um pastor que não pastoreia ninguém, ele não é pastor. Pode ter o título, mas ele não é pastor. Ele só é pastor quando ele, de fato, pastoreia. E se ele é de Deus, ele vai conseguir, porque as pessoas estão aos montes necessitadas, é só ele sair de casa dele. Se ele ficar trancado dentro de casa, no bem bom, ele nunca vai pastorear ninguém. O presbítero é citado na Bíblia como símbolo de liderança, pode ser equiparado ao pastor, o líder, seja como for, o líder tem que pessoas. O líder não é um título que honra o conhecimento e a cultura da pessoa. É um reconhecimento ao trabalho que ele faz. Líder é aquele que lidera, aquele que arregaça a manga e vai buscar as pessoas. Há muita gente necessitada. Se o líder quiser trabalhar, não vai faltar a quem ele cuidar. Agora, quando ele quer ser um líder dentro de casa, acomodado, líder só de microfone, aí ele não vai conseguir fruto nenhum. Ele é honrado e reconhecido pelos frutos, ou seja, pelas pessoas que ele cuida, que ele abençoa, que ele vai buscar e está cuidando. Então, esse é o trabalho do líder. Ele precisa ser honrado, porque ele trabalha com dedicação e até ajudado financeiramente. Muito bem, mas quando ele errar, ainda tem o direito de ser resguardado na sua honra até que se prove. Agora, quando provar que ele realmente está enganando, vivendo em pecado, aí a punição é severa, e o apóstolo Paulo também continua dizendo o que devia ser feito com esses tais. Bom, eu estou realçando aqui alguns aspectos da recomendação que o apóstolo Paulo deixou para o seu filho Timóteo, que valem para nós, está registrado na Bíblia, para nosso proveito e ensino. Deus quer que haja amor no nosso meio, mas muito zelo e cuidado também. Esses aspectos são muito importantes no meio do povo de Deus.